Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, onde fala ali Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." O que nós aprendemos aqui? Que quando nós somos chamados por Deus, nós vamos ter a direção dele, vamos ter a orientação dele. Aqui, quando Jesus deu a ordem para eles: "Vocês vão passando para o outro lado da margem, enquanto eu despeço a multidão, eu vou me retirar para orar e vocês vão indo." Jesus ele subiu para aquele monte para orar, para ter intimidade com o Pai, para ter aquele momento só ele e o Senhor. Naquele momento, na madrugada, ele percebeu que as ondas ali, batiam, que começou um vento forte e as ondas batiam com força no barco, que sopravam, elas sopravam contra ele. Quando Jesus viu isso de longe, como eu já falei aqui, naquela época não tinha um jet ski, não tinha um barco a motor, ele teria que achar um meio de chegar até eles. Jesus disse: "Eu vou andando." E foi. Quando ele chegou lá, para ver como Deus ele não abandona ninguém. Jesus não abandonou eles no meio da tempestade, no meio do vento forte que se levantou e das ondas que estavam batendo no barco. Ele foi até lá. Quando eles viram Jesus, eles acharam que era um fantasma. Pedro disse: "Se é..." Daí Jesus disse: "Coragem, não tenho medo, sou eu." Aí Jesus disse: "Se é tu, mestre, me manda ir sobre as águas aí, onde o Senhor está." Jesus disse: "Venha." Pedro foi. Quando nós vamos para algum lugar, nós precisamos ter
uma direção. Quando eu decido que eu vou ir para tal lugar, eu vou sair convicta de que eu irei para aquele local, para aquele lugar determinado. Mas eu preciso ter certos cuidados até chegar lá. Se eu for atravessar a rua, eu tenho que olhar para os dois lados, eu tenho que cuidar para ver se não vem carro, eu tenho que atravessar numa faixa de pedestre. Mas eu não posso perder o foco para onde eu vou. Eu vou sempre olhando para o caminho, para a direção aonde eu vou, para o lado que eu vou. Aqui Pedro, enquanto ele estava com os olhos na direção certa, com os olhos em Jesus, Pedro, ele estava andando sobre as águas. É o único homem, além de Jesus, homem, o ser humano, que está escrito aqui na Bíblia, que um dia caminhou sobre as águas, foi Pedro. Pedro, ele foi o único ousado daquele barco que disse: mestre, se és tu, então me manda ir ter contigo sobre as águas. Ou, como na tradução que eu li, deixa eu ir aí até onde o Senhor está. Também, andando aí sobre as águas. E o que aconteceu? Jesus disse: venha. Enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, no alvo em que ele deveria ir, ele não afundou. Mas quando ele sentiu o vento forte, eu acredito que o Pedro fez assim, ele deu só uma olhadinha e afundou. Por que Jesus gritou aqui para eles, coragem, sou eu, não tenham medo. Sabe por quê? Porque quando a onda forte vem, quando o vento forte vem soprar contra você, é para que você olhe para baixo, para que você olhe para o lado, para ver se o vento está muito forte. Às vezes querendo fazer você olhar para trás, para ver como é que está lá atrás. Muitas vezes o mal vai tentar desviar você do foco, do plano, do propósito de Deus, fazendo você dar uma olhadinha quando você sentir o vento, fazer você olhar para o lado, dar só uma olhadinha para o lado para ver como é que tá aqui, ou fazer você olhar para trás, para algo que passou. O diabo é astuto, ele sabe as artimanhas, ele é sutil, ele sabe como que ele vai usar de sutilidade para tentar desviar a tua atenção. Pedro aqui, ele estava caminhando perfeitamente. Quando ele sentiu o vento forte, que ele deu aquela olhadinha, ele afundou. Aí o que Jesus disse aqui para ele? Pedro saiu do barco, começou a andar em cima d'água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque duvidou? Quantas pessoas, gente, muitas vezes estão como Pedro, que Jesus diz: venha, eles vão cheio de fé. Daqui a pouco vem aquele vento forte, ela dá aquela olhadinha e ela começa a afundar. Aqui na palavra, a pessoa que retrocede, ela é comparada, ela é chamada de insensato. O homem insensato, não espere tal homem receber algo de Deus, porque não vai receber, perdão, não é insensato, inconstante. Sabe quem é o inconstante? É aquela pessoa que uma hora você dá uma palavra para ela, ela está lá cheia de fé. Daqui a pouco, o diabo vem,
arma uma ciladinha para ela, uma armadilhazinha para ela, ou joga um ventinho, ela olha, se apavora, esmorece. Eu acho que não era para mim. Pois é, eu acho que eu pensei melhor. Quantas pessoas estão assim, que são consideradas, como está na palavra, elas são comparadas com a onda do mar, que é jogada de um lado para o outro, que não tem direção. A pessoa que ela é, esta pessoa, conforme relata a Bíblia ali, é que ela é inconstante, que ela foi comparada a uma onda do mar, ela é jogada. Um chega, fala algo para ela, ela acredita. Um diz para ela, não faz assim, ela não faz. Daqui a pouco ela diz, eu vou na igreja para quê? Não precisa, você ora em casa. Quantas pessoas estão perdendo a bênção, estão perdendo o milagre porque são inconstantes na fé. São levadas por ventos de doutrinas, são levadas por aquilo que os outros aconselham, mas não são levadas pelo que diz aqui. Não se deixam levar pelo que está aqui, mas elas deixam a dúvida entrar no coração, elas deixam o medo entrar no coração, o vento forte bater nela, ela afunda na mesma hora. Aqui o Pedro ainda gritou, Senhor, me socorre. E Jesus imediatamente deu a mão para ele e disse, pequena tua fé, homem, por que você duvidou? Quantas pessoas estão duvidando do amor de Deus, da bênção, do milagre? Quantas pessoas duvidam que Deus pode fazer algo por ela, que Deus pode reverter a situação da vida dela, porque ela esquece que Deus é o Deus do impossível. Que aquele mesmo Deus que tirou um povo do Egito é o mesmo Deus que vai fazer você conquistar o teu milagre. Aquele Deus que abriu um mar para o povo passar com os pés enxutos. É esse Deus, é este Deus que vai operar o milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é Deus, ele é Jesus. Quantas pessoas tiram os olhos de Jesus, tiram os olhos do seu objetivo, da onde elas querem ir, para onde elas devem ir, para onde eu vou, aonde eu devo chegar. Elas se desviam no meio do caminho, sentam no meio do caminho. Pessoas que vivem procrastinando a vida inteira. Pessoas que deixam tudo para amanhã, para depois. Começam a ler um livro, não termina. Se o médico pedir para ela uma bateria de exames, ela não faz. Ela se desanima. Qualquer coisinha, para quê? Olha aí, ó. Muitas pessoas estão assim. Estão vivendo do lado da margem da escassez, da mentira, do engano, da miséria. Quantas pessoas que tomam a decisão de ir para o outro lado da margem e conseguem viver o milagre, conseguem viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para dar. Quantas pessoas passam para o outro lado da margem e realmente conseguem alcançar o milagre? Os discípulos, eles estavam indo para o outro lado da margem daquele lago, mas eles foram interrompidos porque aquele vento forte vinha e lançava as ondas contra o barco, impedindo que eles fossem até lá. Você já tentou remar ao contrário? Não, a pessoa não consegue. É muito forte, só Jesus. Quando Jesus entrou naquele barco junto com Pedro, tudo se acalmou.
Sabe por quê? O barco, ele representa a nossa vida. Se Jesus estiver dentro do barco, pode bater a onda que for, o vento que for, você não vai se apavorar, você não vai se assustar. Você vai dar glória a Deus. Você vai dizer: Jesus, tu está comigo. O vento é forte, a onda está batendo, mas o Senhor está aqui comigo. Quantas situações muitas vezes se levantam uma em cima da outra para ver se você desanima, para ver se você se desespera. Quanta luta vem, quanta provação vem. Que nem diz um louvor, né? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, mas não importa o que eu sofri, o importante é que eu sobrevivi. Aquele louvor diz: tem coisa boa chegando, tem coisa grande chegando. Então não se esqueça que para a gente receber os milagres, as bênçãos, as coisas boas que nós queremos, nós vamos passar por uma moldagem, nós vamos passar por um processo. Ou você acha que você vai ganhar tudo de mão beijada? Não, não vai. Deus, Ele nos ensina, Ele nos instrui, nos corrige, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Quantas vezes você que tem filho, você diz para o teu filho: se você não arrumar teu quarto, você não vai em tal lugar, você não vai ganhar tal coisa. Assim Deus também é com a gente. Ele nos ensina, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que colocar os nossos ensinamentos em prática. Ele é o professor. Você já viu algum professor no dia da prova dar resposta para o aluno? Não, ele passa do lado da classe, olha, vê se ele não está colando. Por quê? Porque no dia da prova ele vai ter que colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu durante um semestre inteiro, ou a cada 3 meses, depende de cada professor a forma como ele faz as provas, mas ele vai ter que fazer a prova. E assim somos nós. Deus, ele nos dá o alimento, Deus nos dá a palavra todos os dias. Ele nos prepara. Sabe para quê? Porque Ele sabe que nós vamos enfrentar lutas, ventos fortes, tempestades, adversidades. Tudo vai se levantar para tentar nos tirar da direção, do propósito, da vida que Deus tem para nós. Mas nós não podemos permitir que o vento forte venha nos fazer afundar. Nós precisamos ficar com os nossos olhos fixos em Jesus. Não podemos dar uma piscadinha para baixo. Nós precisamos olhar para Ele, só para Ele. Eu não posso olhar para baixo. Eu preciso olhar para Jesus. Numa mesa, quando nós sentamos para comer, para fazer as nossas refeições, ninguém fica olhando para os pés dos outros. Todos ficam ao redor, se olham nos olhos. O Pai, quando Ele está sentado à mesa conosco, Ele olha para nós. Ele não fica olhando para os nossos defeitos que estão ali debaixo da mesa. Ele olha para nós. Ele disse: esse é o meu filho, essa é minha filha que eu escolhi. Ele é mais que vencedor, porque o meu filho conquistou isso lá na cruz para Ele, por Ele. Você já pensou que Jesus pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos estar aqui hoje? Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele foi rejeitado pelo Pai enquanto Ele estava lá na cruz levando o meu pecado e o seu pecado. Então não tire os olhos dele, não. Não tire. O cálice que Jesus bebeu, nós não poderemos beber, não. Por isso que Ele disse: Pai, todavia passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha, porque Ele sabia o que Ele iria enfrentar.
Para ele, o pior seria ficar longe de Deus. Quando ele tivesse levado a minha culpa e a tua, meu pecado e o teu, essa seria a maior dor para ele naquele momento. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos adotados pelo Pai. Você já pensou nisso? Então, para de culpar Deus pelas coisas erradas, pelas tuas escolhas erradas, por olhar para baixo, dar uma olhadinha para o vento, para olhar para o lado, vive olhando lá para trás. Para de viver dessa forma. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero que você guarde esta palavra, que você reflita nesta palavra e que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Pai, que elas venham refletir sobre as suas atitudes, que elas comecem a olhar só para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que elas não olhem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas que elas olhem para Ti e que elas possam viver um futuro promissor. E que o Senhor, Pai, coloque este homem, esta mulher de pé. Que o Senhor levante elas, assim como o Senhor pegou Pedro lá do fundo do mar, onde Pedro estava se afundando, e o Senhor trouxe ele para cima novamente. Que assim o Senhor faça com este homem, com esta mulher que estão afundando, que estão náufragos. Que o Senhor traga eles de volta à vida, que eles tornem a respirar, que eles saiam do sufoco, da angústia, da ansiedade, e que eles voltem a olhar para Ti como um dia olharam, que eles voltem a olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.